todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Desde já, irmãos, eu peço a sua colaboração, se inscreva no canal, você que não é inscrito, deixe seu comentário, ative o sininho das notificações, amém, irmãos? Venha ser um instrumento na mão de Deus, para que essa palavra venha alcançar corações e que venha transformar vidas. Amém? Então, compartilhe com alguém. E desde já, eu agradeço a sua colaboração em nome de Jesus. Então, ajude, irmãos, a divulgar esse canal para que venha crescer, amém? E que a gente venha postar vídeos e mais vídeos que venha mudar a sua vida e que almas e pessoas venham ser transformadas em nome de Jesus. Amém? Então, desde já eu quero pedir perdão pelos os últimos dois vídeos que eu coloquei. Aconteceu alguns imprevistos e aí eu coloquei um vídeo meio que repetido, mas em nome de Jesus agora eu vou colocar um vídeo completo. Amém? Então hoje a nossa leitura vai ser no Evangelho de João, no Novo Testamento, amém? Apenas 3 versículos, do versículo 21 ao 23. Amém, irmãos? Que diz assim a palavra do Senhor: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Amém, irmãos? Amados, aqui em João 17 a gente vê vários versículos antes desses que a gente leu aqui agora, e vários versículos depois. Jesus aqui fez a oração sacerdotal a Deus para que Deus cuidasse dos seus discípulos, a quem Ele tinha cuidado enquanto estava aqui entre nós. Amém? Irmãos, nós precisamos entender uma coisa, que Deus, Ele não dá a sua glória para ninguém. Mas aí, quando Jesus Cristo veio, dentre tantos outros vídeos que eu postei aqui, amém, irmãos? Jesus Cristo veio expor e apregoar o reino de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus. Então, por que não existe divisão entre Deus, Cristo e o Espírito Santo? Por que é que eles não disputam entre si, que é a Trindade Santa, são 3 em 1? Mas Deus não procura ser maior do que Cristo, nem maior do que o Espírito Santo. O Espírito Santo não busca ser maior do que Cristo, nem ser maior do que Deus. E nem Cristo busca ser maior do que o Espírito Santo, nem maior do que Deus. E por que não existe, irmãos, divisão entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Jesus, uma certa vez, ele falou a seguinte palavra: que uma casa dividida sobre si, ela vai cair, ela não vai ter firmeza. Um reino dividido, ele não vai existir, ele não vai muito longe.
pessoas divididas, eles não vão muito longe. Vai acontecer o que, irmãos? Uma separação. Então, irmãos, para uma empresa caminhar bem, ter bons resultados, boas produções, uma boa lucratividade, é necessário que os membros, os colaboradores, os funcionários que formam e compõem essa empresa, mesmo sendo pessoas com costumes, com comportamentos, com cores de lugares diferentes, eles têm que ter a mesma linha de raciocínio. Como é que é isso? O dono tem que expor para os funcionários quais são as normas e o que precisa ser feito para que a empresa ela tenha vida e continue saudável, obtendo valores, arrecadando uma cota, uma tal quantia para que ela consiga pagar as contas dos funcionários e para a estabilidade da empresa. Então, todo funcionário que é agregado numa empresa, ele tem que se adequar às regras da empresa. Porque não tem como alguém que trabalhe no supermercado e queira comparar a mão de obra, a forma de trabalhar no supermercado, a forma de uma pessoa que trabalha numa máquina, colhendo trigo, ou numa máquina que trabalha escavando, ou numa máquina que trabalha soldando. Não tem como se comparar a mão de obra de um mercado a uma máquina que vai colher grão no campo. Não tem como comparar a mão de obra de um mercado a uma máquina que vai jogar água para irrigar ou para abastecer algum reservatório. Então não tem como. No supermercado é uma coisa. A máquina que joga bomba para abastecer um supermercado, para abastecer um recipiente ou regar uma plantação, é outra situação, é outra forma de trabalho. Então, irmãos, quando Cristo fala para que os seus discípulos sejam um em unidade como Deus é em Cristo e Cristo em Deus, e nós, e nele e ele em nós temos que ter aí a mesma linha de raciocínio. Então, quando Deus chamou Abraão, depois de um certo tempo, Deus ele mudou o nome de Abraão, que se chamava Abrão, e após isso, Abraão. Então Deus fez questão de mudar o nome de Abraão para fazer diferença do velho Abraão para o novo Abraão. Então Abraão passou a viver e a caminhar e a obedecer às ordenanças de Deus. Então, a questão é que nós não podemos e nem conseguimos mudar o pensamento de Deus. Não é Deus que muda, é nós que temos que mudar. Nós temos que abrir mão, irmãos, das nossas atitudes terrenas para acolher e aceitar a vontade de Deus em nossa vida. Porque quando Jesus foi preso e Pedro foi ali seguindo Cristo, quando Pedro chegou ali no meio daqueles servos do Sinédrio que estava ali,
diante de Pilatos, naquela situação. Então, o primeiro falou assim: Pedro, você é um deles. E Pedro negou a primeira vez. Depois o segundo falou de novo: tu sou um deles. Pedro negou a segunda vez. O terceiro falou: verdadeiramente tu és um deles, porque a tua fala te condena. Então, por que isso? Então, Pedro conviveu com Jesus e Jesus mudou a forma de Pedro se comportar, a conduta de Pedro. Então, era impossível que Pedro ficasse oculto. Então, Pedro ali estava em unidade com Deus, em unidade com Cristo. Então, os seus discípulos abriram mão do seu eu, do seu ego, das suas vontades, para aceitar em si a vontade de Deus. E muitas das vezes, irmãos, nós queremos ser um em Deus como Cristo é, queremos ser membro do corpo de Cristo, queremos ser membro do corpo de Cristo, que é a igreja, almejamos uma vida eterna, almejamos a ver a Cristo, a ver a Deus, mas nós só queremos, mas não fazemos por onde, nem praticamos a vontade e a ordenança de Deus. Então, a nossa boca fala uma coisa, mas o nosso coração e os nossos pés demonstram algo totalmente diferente. É eu querer conhecer a mais de Deus e não ler a palavra. É eu querer aprender mais de Cristo e não orar. É eu querer receber mais do Espírito Santo e não clamar a Deus e nem renunciar. Então a minha boca diz: eu amo a Deus e eu creio em Deus e creio em Cristo. Mas as minhas atitudes, as minhas vontades permanecem. O velho homem continua. O homem iracundo, o homem prostituto, o homem beberrão, o homem blasfemador, o homem que fala heresia, o homem mentiroso. Então nós temos que ser um, irmãos, em Cristo, como Deus é em Cristo, e como nós queremos ser nele se a gente não ler, não praticar a palavra de Deus. Então nós precisamos entender esse significado, essa importância. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente ora e não recebe porque falta justamente essa questão da gente ter uma intimidade com Deus. É se eu julgava, eu não posso julgar. Então eu estou abrindo mão das minhas vontades para que as vontades de Cristo passem a reinar dentro da minha mente. Se eu falava palavras torpes ou palavras que não convém, eu não falo mais, para que venha sair da minha boca a palavra e a vontade de Deus que venha transformar vidas. Então, se eu dava conselhos perversos, eu tenho que passar a dar conselhos retos, para que pessoas venham a ser direcionadas para o reino de Deus. Então, como é que eu quero ser um? Como é que eu quero fazer parte do corpo de Cristo se eu não pratico o que a cabeça me ordena? Porque para uma mão poder pegar algo, irmãos, a mente é que manda o que faz o comando. Tudo parte da mente. Tudo parte da cabeça. Todos os movimentos do corpo, toda a coordenação motora vem da nossa mente, da nossa cabeça. Então, se Cristo é a cabeça da igreja, nós temos que receber dele, temos que obedecer e andar dentro da sua ordenança. E aí as nossas orações vão ser ouvidas, nossos pedidos vão ser
respondidos, nosso clamor vai ser aceito, nós vamos receber mais de Deus. Então nós temos que ser, irmãos, uma nova criatura, pegar sobre nós o jugo de Jesus e aceitar o jugo de Cristo, porque Ele nos ajuda. Então não haja por impulso, não haja pelas suas próprias forças, pelas suas próprias vontades. Ore a Deus, clame a Deus, renuncie. Se eu não quero ir para a igreja, existe algo, existe um operário de Satanás, irmãos. Então, muitas das vezes, a igreja, que é o corpo de Cristo, ela está enferma. Da mesma forma que tem pessoas que têm doenças mais graves, outras menos graves. Então, existe essa situação. Alguns têm dor de cabeça, outros desconforto na coluna, ou no braço, ou na mão, ou no pé. Mas sempre existe um desconforto. Então, na igreja, irmãos, nós que somos o corpo de Cristo, sempre vai existir alguma enfermidade. E nós precisamos ficar atentos e fazer o que tem lá em Mateus 26, o que Jesus nos ordena: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Para que a gente venha a ser um em Cristo e Deus em Cristo em nós. Para que a gente venha ter o mesmo pensamento de Deus, o mesmo pensamento de Cristo, o mesmo sentimento, caminhar no mesmo caminho, ter as mesmas vontades, que é fazer a vontade de Deus, alcançar almas para Deus, para o reino. Então, pratique isso, irmãos, que aí as suas orações serão ouvidas. Amém, irmãos? Então, desde já, eu agradeço a sua colaboração e que Deus abençoe a minha e a sua vida em nome de Jesus.